Deus não mudou. Deus continua abominando o pecado, abominando a vaidade. As pessoas hoje, elas vêm para a igreja, frequentam a igreja e não mudam de vida, porque elas acreditam numa graça sem juízo. Elas acreditam, Deus me entende, Deus sabe que eu sou limitado, Deus sabe que eu não consigo. Não é apresentado a elas um evangelho de renúncia, de morte para si mesmo, onde ela vai encontrar a vida. É apresentado aquele, todo mundo para dentro. Já perguntaram para Meryl Streep, uma atriz tão famosa, o que você diria se você fosse Deus? Se você fosse Deus, o que você diria para a humanidade? E a Meryl Streep respondeu, todo mundo para dentro. Mas não é isso que Deus vai falar não, gente. Não é isso que a palavra dele diz que ele vai falar, não. Porque de fora ficam os imundos, e os adúlteros, e os efeminados. Deus não mudou. E os mentirosos. Às vezes a gente acha que o pecado do outro é mais feio, porque é um pecado sexual. Deixa eu te falar. Para Deus não. Então para de tolerar essa sua vida de mentira. Para de tolerar essa fofocaiada que você vive envolvido nela. Para de tolerar a maledicência. Para de tolerar o julgamento da vida do outro, o bisbilhotar a vida do outro. Para de cobiçar o que o outro tem, porque isso também é pecado. As consequências daquilo que Davi fez atingiram outros. Não foi só sobre Davi. E quando Davi, porque ele era um homem segundo o coração de Deus, ele viu que 70 mil homens tombaram por causa da vaidade do próprio coração dele, ele chama a responsabilidade para ele. Não, Senhor, fui eu que pequei, que venha sobre mim e sobre a minha família a culpa. Mas a gente continua igual o homem e a mulher no jardim, um culpando o outro. Ah, foi a mulher. Ah, foi a serpente. Ah, é porque eu fui abusado quando eu era criança. Não, é porque, sabe, a gente vai justificando o nosso pecado, pondo a culpa nos outros. Olha, o outro pode ter culpa sim, mas Jesus entrou na equação e Ele nos habilita a uma nova vida. E Ele te cura, e Ele te fortalece, e Ele te ama, para que você, tendo a graça de Deus sobre a sua vida, você reaja e não mais viva e entregue a cobiça do seu coração e ao desejo da sua carne. Você não é mais escravo, então não viva como escravo. Davi assume o seu pecado nos versos 16 e 17. E depois Davi muda de atitude. E aí a gente encontra Jesus lá em Lucas 12. Ah, Helena, mas isso é Antigo Testamento. Jesus veio na parada. E aí mudou tudo, mudou a perspectiva, veio a graça, veio o sangue de Jesus e mudou tudo, graças a Deus. Se não tinha sobrado nada, a gente era tudo churrasquinho. Mas aí lá em Lucas 12, no capítulo 4... No versículo 4 e 5 ele diz assim: eu digo a vocês, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada mais podem fazer. Mas eu mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que depois de matar o corpo tem poder para lançar no inferno. Sim, eu digo a vocês, a esse vocês devem temer. Vocês acham que Jesus estava falando de quem? Vocês acham que Jesus estava falando de quem? Do diabo? O diabo não tem poder para lançar no inferno. O inferno foi construído para ele. Às vezes a gente lê esse texto e pensa que Jesus está se referindo ao ladrão das nossas almas. Mas não, gente.
Eu vou ler de novo para que você entenda de quem que Jesus está falando. Eu digo a vocês, meus amigos, ele está falando para os discípulos. Não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada mais podem fazer. Depois que as pessoas te matam, elas não podem fazer mais nada. Naquele período, cristãos estavam sendo executados. Depois disso, se sucedeu uma onda de violência contra cristãos. Os próprios discípulos, exceto João, foram brutalmente assassinados. E ele diz: não tenham medo. Não tenham medo dos que matam o corpo, depois nada mais pode fazer. Mas eu mostrarei a quem vocês devem temer. Temam àquele que depois de matar o corpo tem poder para lançar no inferno. Ele está falando do Pai. De um Pai que é amor, de um Pai que é misericórdia, de um Pai que abre a porta, de um Pai que reconstrói o caminho, de um Pai que não poupa a vida do seu próprio filho para te ter de volta. Custou caro demais para Deus. E não pense em você que você vai banalizar isso. Porque o Senhor vai lançar no inferno aqueles que se levantam contra Ele, que se rebelam contra Ele, e que ouvindo a verdade, desprezam a verdade para viver no deleite do seu próprio prazer, ignorando aquilo que já receberam de graça. De Deus não se zomba. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Provérbios 9:10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Ele será louvado para sempre. Salmo 111:10. Apocalipse 14:6. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda a nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Ele é grande, Ele é excelso, Ele é supremo. Ele é maravilhoso, sim, Helena, e Ele é nosso Pai, sim, e Ele é um Pai zeloso, um Pai amoroso. O João é um Pai amoroso. O João põe os nossos filhos no colo, o João brinca de lutinha, mas tem uma reverência. Os nossos filhos não podem fazer o que querem com o João. Tem uma hora que o João só olha e eles sabem: a brincadeira acabou. Agora é meu pai. O pai é amigo, o pai é provedor, o pai é misericórdia, mas o pai também é disciplina, é limite, é correção. E graças a Deus quando Ele corrige, porque quando Ele corrige, ainda há esperança. Pior é quando Deus nos entrega a nós mesmos. Ele tira a mão e nos entrega a Satanás. E aí a gente perde a capacidade de se arrepender. E a gente vai se revolvendo no próprio vômito. Temei a Deus e dai-lhe glória. Temei a Deus, temei a Deus, temei a Deus. Nós perdemos a reverência. Banalizamos a graça. E a gente leva as coisas de Deus na brincadeira. E quando eu me deparei com esse texto, gente, no dia em que eu me deparei com esse texto, eu estremeci. Porque eu vi Deus amoroso, Deus que levantou Davi, Deus que ungiu Davi rei,
Deus que lutou as batalhas por Davi. Deus que chamava Davi um homem segundo o meu coração. Mas quando Davi saiu da linha, pode escolher com que vara que você vai ser corrigido, porque você vai ser corrigido. E tantas pessoas foram envolvidas, tantas vidas se perderam. O que custou o seu adultério? O que custou a sua mentira? O que vai custar essa conversinha fiada que você está tendo na internet? O que vai custar a pornografia? Porque o diabo dá de graça, mas depois ele volta e cobra com juros e correção monetária. Ele é ladrão. E eu estou aqui nessa noite para dizer a vocês: arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependimento não é remorso, não é um sentimento. Arrependimento é uma mudança de direção. Eu mudo de direção. Eu escolho outro caminho. Porque eu sei que a palavra de Deus diz que isso é caminho de morte. Então, eu não vou por lá, eu vou para a vida. Eu vou para a obediência, eu vou para o temor do Senhor. O temor a Deus gera obediência. Será que nós tememos ao Senhor? Quando a gente está conversando, quando a gente está sozinho na internet, será que nós tememos ao Senhor? E aí uma nação inteira começa tantas coisas acontecerem, e a gente se mobiliza em oração por um propósito, e quando o propósito é cumprido, o objetivo é alcançado, todo mundo afrouxa. Oração, eu volto a dizer, não é um balcão de negociações com Deus. Oração é um estilo de vida onde temos intimidade com Deus e onde essa intimidade vai nos transformar e vai fazer o temor a Deus crescer no nosso coração. Gostou desse vídeo? Compartilhe e abençoe outras pessoas assim como você foi abençoado.